Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que Deus nos presenteou. Hoje, quero te acompanhar em uma jornada de fé que tem o poder de acalmar o teu coração e renovar a tua esperança. Sei que muitas vezes acordamos com o peso das preocupações, com o coração acelerado pela ansiedade, com a mente cheia de perguntas sem respostas. Mas esta manhã será diferente, porque vamos aprender juntos o segredo de confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Há momentos na vida em que parece que nada está acontecendo, que nossas orações não estão sendo ouvidas, que o tempo de Deus está demorando demais. É justamente nestes momentos que precisamos acalmar o nosso coração e lembrar que o Senhor está operando de maneiras que nem sempre conseguimos enxergar. Se hoje o teu coração está inquieto, se as circunstâncias têm roubado a tua paz, ou se precisas de um novo alento de esperança, esta mensagem é para ti. Escreve nos comentários: confio em Deus, para que juntos possamos formar uma corrente de fé e apoio mútuo. Eu te convido a permanecer até o final, porque vamos experimentar algo que chamo de descanso espiritual. Assim como um mar agitado se acalma quando Jesus ordena paz às ondas, o teu coração encontrará serenidade quando entregarmos tudo nas mãos do nosso Pai. Prepara-te para sentir a presença consoladora do Senhor, que promete estar contigo em cada momento, trabalhando silenciosamente em teu favor. Esta manhã marcará o início de uma nova temporada de paz para a tua alma. Acalmar o coração diante das tempestades da vida não é tarefa fácil, mas é possível quando colocamos nossa confiança em Deus. A palavra nos ensina no Salmo capítulo 37, versículo 7: descansa no Senhor e espera nele com paciência. Este versículo não é apenas um conselho bonito, é uma ordem cheia de promessa. Quando descansamos no Senhor, não estamos sendo passivos ou conformados. Estamos exercendo uma fé ativa que reconhece que Ele está no controle. Muitas vezes, o nosso coração se agita porque queremos resolver tudo sozinhos, porque tentamos forçar portas que só Deus pode abrir. Mas a verdadeira sabedoria está em confiar que Ele está operando, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Pensa em Abraão, que esperou 25 anos pela promessa de um filho. Durante todo esse tempo, ele teve que acalmar seu coração repetidas vezes. Teve que confiar que Deus cumpriria o que havia prometido. E no tempo perfeito do Senhor, Isaque nasceu. Da mesma forma, Deus está trabalhando na tua situação, preparando o caminho, movendo montanhas invisíveis. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação e amadurecimento. Quando acalmamos o nosso coração, abrimos espaço para ouvir a voz de Deus e perceber sua direção. A confiança em Deus é o antídoto para a ansiedade que tanto nos aflige. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este versículo nos mostra que não fomos criados para carregar o peso das preocupações sozinhos. Deus quer que lancemos sobre ele cada angústia, cada medo, cada dúvida, mas para fazer isso, precisamos acalmar o coração e escolher confiar. A ansiedade é resultado de tentar controlar o que está fora do nosso alcance. Quando entendemos que Deus tem o controle de todas as coisas, nosso coração pode finalmente descansar. Pensa em Davi, que mesmo sendo perseguido por Saul, conseguia acalmar seu coração e declarar no Salmo capítulo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não estava vivendo em circunstâncias perfeitas, mas tinha um coração tranquilo porque confiava no cuidado de Deus. A operação de Deus em nossa vida não depende de nossas circunstâncias mudarem primeiro, mas de nossa fé permanecer firme. Quando continuamos confiando, mesmo diante do impossível,
estamos dando a Deus a oportunidade de mostrar seu poder. E Ele sempre opera de maneiras que superam nossas expectativas. Acalmar o coração é também uma escolha diária de renovar nossa mente com a verdade da palavra. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que Deus oferece não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que transcende toda a lógica humana. É a paz que José teve quando estava na prisão injustamente, sabendo que Deus estava operando um propósito maior. É a paz que Daniel tinha na cova dos leões, confiando que o Senhor o protegeria. Quando acalmamos nosso coração através da oração e da gratidão, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus se torna uma guarda sobre nossas emoções e pensamentos. Esta manhã, escolhe acalmar teu coração. Escolhe confiar que Deus está operando em teu favor, mesmo que ainda não vejas os resultados. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. E quando continuamos confiando, Deus opera maravilhas que nossa mente não pode imaginar. Vamos orar. Parte 3. Oração poderosa. Senhor, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti com corações que precisam de paz. Reconhecemos que muitas vezes permitimos que a ansiedade tome conta de nós, que deixamos as preocupações roubarem nossa tranquilidade. Mas hoje escolhemos acalmar nosso coração em Ti. Ajuda-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu te importas conosco. Queremos confiar em Ti de maneira completa, sem reservas, sem tentar controlar tudo. Ensina-nos a descansar na certeza de que estás operando em nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver. Que esta oração da manhã seja o início de um dia vivido em paz, firmado na Tua presença. Acalma nosso coração agitado, Senhor, e mostra-nos que Tu és fiel. Queremos viver com a confiança de que nada está fora do Teu controle, de que cada situação da nossa vida está nas Tuas mãos poderosas. Pai, confessamos que nem sempre é fácil manter o coração calmo diante das tempestades da vida. Há momentos em que as circunstâncias gritam mais alto que as Tuas promessas, em que o medo parece mais real que a fé. Mas nesta manhã, declaramos que escolhemos acreditar em Ti acima de tudo o que vemos. Ajuda-nos a silenciar as vozes da dúvida e a ouvir Tua voz suave que diz: fica tranquilo, eu estou no controle. Queremos aprender a esperar em Ti com paciência, sabendo que Teu tempo é sempre perfeito. Perdoa-nos por todas as vezes que nos desesperamos, que tentamos correr à frente dos Teus planos. Ensina-nos a andar no Teu ritmo, a confiar no Teu processo. Que esta oração da manhã traga renovação para nossa alma cansada. Acalma cada pensamento ansioso, cada preocupação que tenta roubar nossa paz. Tu és o Deus que opera maravilhas e continuamos confiando em Ti. Senhor, pedimos que acalmes o coração de cada pessoa que está passando por um momento difícil neste exato instante. Para aqueles que acordaram hoje com o peito apertado, com lágrimas nos olhos, com a sensação de que não conseguirão suportar mais um dia assim, derrama Tua paz sobre eles agora mesmo. Que sintam Tua presença envolvente, Teu abraço consolador. Mostra a cada um que não estão sozinhos, que Tu estás operando em silêncio, preparando um caminho onde parece não haver saída. Aumenta a fé daqueles que estão cansados de esperar, que sentem que suas orações não têm sido ouvidas. Revela a eles que cada oração tem sido registrada no céu, que cada lágrima tem sido guardada. Tu não és um Deus distante ou indiferente,
mas um pai amoroso que se importa com cada detalhe da vida dos seus filhos. Acalma o coração inquieto e traz esperança renovada. Que esta manhã seja um marco de restauração da confiança. Pai Celestial, queremos entregar em Tuas mãos todas as situações que têm tirado nossa paz. As questões financeiras que nos preocupam, os problemas de saúde que enfrentamos, os relacionamentos que precisam de cura. Entregamos cada ansiedade relacionada ao trabalho, ao sustento da família, ao futuro que parece incerto. Acalma nosso coração em relação a essas coisas e mostra-nos que Tu és o nosso provedor fiel. Não queremos viver dominados pelo medo do amanhã, mas descansando na certeza de que Tu cuidas de nós hoje. Ajuda-nos a confiar que assim como alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, muito mais cuidarás de nós, que somos Teus filhos amados. Queremos viver com o coração leve, sabendo que Tens um plano perfeito para cada área da nossa vida. Opera em nossas finanças, multiplica nossos recursos, abre portas que parecem fechadas, mas acima de tudo, dá-nos paz interior independente das circunstâncias externas. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos pais e mães que estão preocupados com seus filhos, aqueles que veem seus filhos enfrentando lutas e não sabem como ajudar, os que têm filhos doentes e desejam poder tomar a dor para si, os que têm filhos distantes e anseiam por reconciliação. Acalma o coração de cada pai e cada mãe nesta manhã. Mostra a eles que Tu amas seus filhos ainda mais do que eles, que estás operando na vida de cada criança de maneiras que os olhos não podem ver. Dá sabedoria para educar, paciência para lidar com as dificuldades e fé para crer que verão a salvação dos seus filhos. Protege cada criança, cada adolescente, cada jovem que está sob a intercessão de pais que oram. Que nenhum filho se perca, que todos encontrem o caminho da verdade. Opera na vida deles, Senhor, e traz paz ao coração ansioso dos pais. Que possam descansar sabendo que não estão criando filhos sozinhos, mas em parceria com um Deus que é Pai perfeito. Pai, acalma o coração daqueles que estão esperando por um milagre, os que aguardam por cura física, por restauração de relacionamentos, por provisão financeira. Aqueles que já esperaram tanto tempo que começam a perder a esperança, renova a fé deles nesta manhã. Mostra que o tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Tu estás operando nos bastidores, ajustando cada peça do quebra-cabeça da vida deles. Ajuda-os a confiar no Teu tempo, que é sempre perfeito. Quando a espera parece interminável, lembra-os de que Tu nunca te atrasas, que chegas sempre no momento exato. Aumenta a paciência daqueles que estão cansados de esperar e fortalece a fé daqueles que estão prestes a desistir. Que possam declarar como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Que aprendam a ter alegria na espera, paz na incerteza e esperança na demora. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que enfrentam batalhas invisíveis. Aqueles que lutam contra pensamentos negativos, contra memórias dolorosas do passado, contra medos que parecem irracionais, mas são muito reais. Acalma a mente agitada daqueles que sofrem com ansiedade, depressão ou qualquer outra luta emocional. Que sintam Tua paz, que excede todo entendimento, guardando seus corações e mentes. Mostra a eles que não precisam ter vergonha dessas lutas, que Tu entendes cada batalha interna que enfrentam. Opera a cura profunda na mente e nas emoções. Restaura a alegria roubada, renova a vontade de viver. Traz esperança onde há desespero. Que esta oração da manhã seja um bálsamo para a alma ferida.
Levanta pessoas de apoio ao redor daqueles que lutam sozinhos, que encontrem comunidades acolhedoras, profissionais capacitados e, principalmente, que encontrem a Ti, o maior consolador de todos. Pai Celestial, acalma o coração dos que passam por perdas. Aqueles que perderam entes queridos e ainda sentem o vazio da ausência. Os que perderam empregos e não sabem como sustentarão suas famílias. Os que perderam sonhos e precisam aprender a sonhar novamente. Consola cada coração enlutado nesta manhã. Enxuga as lágrimas daqueles que choram, abraça os que se sentem sozinhos. Sustenta os que sentem que não conseguem continuar. Mostra a eles que mesmo na perda, Tu estás presente. Que assim como estiveste com José na prisão, com Jó na aflição, com Maria aos pés da cruz, também estás com cada um que sofre hoje. Opera a restauração onde há destruição, esperança onde há desespero, vida nova onde parece haver apenas fim. Ajuda-os a confiar que Tu podes criar algo bonito até mesmo das cinzas da dor. Que possam testemunhar no futuro como transformaste o luto em dança, as lágrimas em alegria. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que enfrentam decisões difíceis, aqueles que estão em encruzilhadas e não sabem qual caminho tomar, os que têm várias opções, mas nenhuma clareza, os que temem fazer a escolha errada e arruinar tudo. Dá sabedoria a cada um que precisa tomar uma decisão importante hoje. Ilumina o caminho que devem seguir. Fecha as portas que não devem abrir e abre amplamente as portas certas. Acalma a ansiedade que vem com a incerteza e substitui pelo discernimento que vem de Ti, que possam ouvir Tua voz dizendo: este é o caminho, anda por ele. Ajuda-os a confiar que quando buscam Tua direção, Tu sempre respondes. Pode não ser da forma ou no tempo que esperam, mas sempre no momento perfeito e da maneira certa. Que não tomem decisões baseadas no medo, mas na fé. Que não escolham pelo que parece mais fácil, mas pelo que está alinhado com Tua vontade. Pai, acalma o coração dos que se sentem sobrecarregados com responsabilidades. Aqueles que trabalham demais e não têm tempo para descansar. Os que cuidam de outras pessoas e se esquecem de cuidar de si mesmos. Os que sentem que têm o peso do mundo sobre os ombros, mostra a eles que Tu disseste: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ensina-os a vir até Ti com suas cargas, a encontrar descanso em Tua presença. Ajuda-os a estabelecer limites saudáveis, a dizer não quando necessário, a priorizar o que realmente importa. Dá sabedoria para administrar o tempo, energia para cumprir as tarefas essenciais e coragem para delegar o que outros podem fazer. Que aprendam que não precisam ser super-heróis, que é normal precisar de ajuda, que descansar não é fraqueza, mas sabedoria. Opera equilíbrio na vida de cada pessoa que está exausta. Renova as forças dos cansados e traz alívio aos sobrecarregados. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que se sentem fracassados, aqueles que tentaram e não conseguiram, que investiram e perderam, que acreditaram e se decepcionaram. Os que olham para trás e veem apenas erros e oportunidades perdidas. Acalma o coração de cada um que carrega o peso da culpa ou do arrependimento. Mostra a eles que o fracasso não define quem são, que um tropeço não é o fim da jornada. Lembra-os de que Davi falhou, mas foi restaurado, que Pedro negou, mas foi reintegrado, que Marcos desistiu, mas voltou. Tu és o Deus das segundas chances, o Deus que escreve finais bonitos mesmo depois de começos difíceis. Levanta aqueles que caíram, limpa as feridas dos machucados e dá coragem para tentar novamente, que possam aprender com os erros sem ficar prisioneiros deles. Que vejam cada fracasso como oportunidade de crescimento, não como sentença final. Opera a restauração na vida de cada pessoa que precisa recomeçar.
Pai Celestial, acalma o coração dos que se sentem sozinhos, aqueles que acordam todos os dias para uma casa vazia, que passam semanas sem uma conversa significativa, que se sentem invisíveis em meio à multidão, os que perderam conexões importantes e não sabem como reconstruir relacionamentos. Mostra a eles que nunca estão verdadeiramente sozinhos, porque tu prometes estar com eles sempre. Que sintam tua presença constante, teu amor incondicional, teu cuidado atento, mas também opera para trazer pessoas certas às suas vidas. Conexões verdadeiras, amizades sinceras, comunidades acolhedoras, que encontrem seu lugar de pertencimento, onde possam ser amados e aceitos como são. Cura as feridas da rejeição que muitos carregam, as marcas do abandono que ainda doem. Restaura a capacidade de confiar e se abrir novamente. Que a solidão se transforme em tempo de intimidade contigo e que dessa intimidade nasçam relacionamentos saudáveis e duradouros. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que lutam com questões de identidade, aqueles que não sabem quem são, qual seu propósito, onde se encaixam neste mundo, os jovens que enfrentam pressões para se conformar com padrões externos, os adultos que se perderam no caminho e precisam se reencontrar. Revela a cada pessoa sua verdadeira identidade, filho amado de Deus. Mostra que seu valor não está no que fazem, no que possuem ou na aprovação que recebem, mas no simples fato de serem teus. Acalma a busca frenética por validação externa e traz segurança interna fundamentada em ti. Ajuda cada um a descobrir os dons únicos que colocaste neles, o chamado específico para suas vidas, que possam viver autenticamente, sem máscaras ou pretensões. Liberta-os da necessidade de ser alguém que não são para agradar aos outros, que encontrem sua verdadeira voz, seus talentos genuínos, seu caminho particular. Opera clareza sobre o propósito de vida de cada pessoa que busca direção. Pai, acalma o coração dos que estão em situações de conflito, aqueles que enfrentam tensões no casamento, problemas com colegas de trabalho, desentendimentos familiares, os que se sentem atacados, incompreendidos ou injustiçados. Traz paz onde há guerra, compreensão onde há confusão, reconciliação onde há divisão. Ajuda cada pessoa a ver a situação pela perspectiva do outro, a ter empatia mesmo quando é difícil, a buscar soluções em vez de vencer discussões. Dá sabedoria para saber quando lutar e quando deixar ir, quando defender-se e quando silenciar. Que aprendam a discordar com amor, a corrigir com graça, a estabelecer limites com respeito. Opera transformação nos corações endurecidos, amolece as atitudes inflexíveis, quebra o orgulho que impede a reconciliação. Que o perdão flua livremente, que a humildade prevaleça sobre o ego, que o amor vença o ressentimento, traz cura às relações feridas e restauração aos laços quebrados. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que enfrentam doenças, aqueles que receberam diagnósticos difíceis, que vivem com dores crônicas, que passam por tratamentos desgastantes, os que cuidam de familiares doentes e sentem o peso da responsabilidade. Toca cada corpo enfermo com teu poder curador. Opera milagres de cura onde os médicos já desistiram, traz alívio onde há sofrimento, restaura o que está quebrado. Mas enquanto a cura completa não vem, dá força para suportar cada dia, paz para enfrentar cada tratamento, esperança para continuar lutando. Acalma o medo do futuro, a ansiedade sobre o que pode acontecer. Ajuda-os a viver um dia de cada vez, confiando que tu estás no controle, que possam testemunhar tua fidelidade mesmo na enfermidade, que encontrem propósito até na dor. Sustenta os cuidadores que se cansam, renova suas forças,
multiplica sua paciência, que ninguém passe por essa jornada sentindo-se sozinho. Pai Celestial, acalma o coração dos que enfrentam injustiças, aqueles que foram acusados falsamente, que perderam oportunidades por preconceito, que sofrem discriminação, os que veem o mal prosperar enquanto tentam fazer o certo, os que clamam por justiça, mas não veem resposta. Mostra a eles que tu és o juiz justo que vê tudo, que nada escapa aos teus olhos, que não precisam se vingar, porque tu pagarás a cada um segundo suas obras. Acalma a indignação que queima no peito, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Ensina-os a confiar na tua justiça que é perfeita, no teu tempo que é certo. Enquanto esperam, guarda seus corações da amargura, protege suas mentes de pensamentos de vingança, que possam descansar sabendo que tu lutas por eles, que defendes teus filhos. No momento certo, manifestarás a verdade, estabelecerás a justiça e vindicarás os inocentes. Até lá, que tenham paz, sabendo que tu estás no controle. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que vivem em ambientes tóxicos, aqueles que trabalham em lugares hostis, que vivem em casas cheias de conflito, que estudam em ambientes de bullying, os que não conseguem escapar de situações prejudiciais, mas precisam encontrar paz em meio ao caos. Dá força sobrenatural para suportar cada dia, sabedoria para navegar situações difíceis, discernimento para saber quando permanecer e quando sair. Protege a saúde mental e emocional de cada pessoa exposta à toxicidade constante. Que as palavras negativas não penetrem profundamente, que os comportamentos abusivos não destruam a autoestima. Acalma a agitação interna que surge de estar sempre em modo de sobrevivência. Quando possível, abre portas de saída, cria oportunidades de mudança. Quando não for possível sair ainda, seja refúgio no meio da tempestade. Levanta pessoas de apoio, cria momentos de respiro, provê força para mais um dia, que possam manter a esperança de que essa situação é temporária. Pai, acalma o coração de todos nós nesta manhã. Cada um tem suas próprias batalhas, seus próprios medos, suas próprias ansiedades, mas todos precisamos da mesma coisa: tua paz que excede todo entendimento. Queremos aprender a viver com o coração tranquilo, confiando que tu estás operando em nossa vida, mesmo quando não vemos. Ajuda-nos a descansar no conhecimento de que tu és bom, que teu plano é perfeito, que teu amor por nós nunca falha. Que possamos declarar com convicção: ainda que eu não entenda, confio. Ainda que as circunstâncias não mudem imediatamente, ainda que as respostas demorem, ainda que o caminho seja difícil, continuaremos confiando, porque sabemos que tu és fiel, que nunca nos abandonas, que sempre cumpres tuas promessas. Opera em nós a fé que acalma, a esperança que sustenta, o amor que vence o medo. Que esta oração da manhã marque o início de uma vida de maior confiança em ti. Senhor, nesta manhã também queremos entregar em tuas mãos nossos relacionamentos, os casamentos que precisam de renovação, as famílias que precisam de restauração, as amizades que precisam de cura. Acalma o coração daqueles que enfrentam crises conjugais, que sentem o amor esfriar, que consideram desistir. Mostra a cada casal que vale a pena lutar, que o amor pode ser reavivado, que tu podes restaurar o que parece morto. Dá sabedoria para comunicar melhor, humildade para pedir perdão, graça para recomeçar, que possam redescobrir um ao outro, relembrar por que se apaixonaram, reconstruir sobre bases mais sólidas. Opera milagres nos casamentos à beira do colapso, onde há frieza, acende novamente a chama, onde há distância, traz proximidade, onde há mágoa, promove perdão. Que nenhum casamento que busca a ti termine em divórcio, mas seja transformado pelo teu poder restaurador.
Pai Celestial, acalma o coração dos solteiros que desejam se casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa. Aqueles que se sentem incompletos, que veem todos ao redor formando família enquanto eles esperam. Os que já se decepcionaram em relacionamentos e têm medo de se abrir novamente. Mostra a eles que sua plenitude não depende de ter um parceiro, mas de ter a ti. Que este tempo de solteirice seja usado para crescer, se desenvolver, preparar-se. Ao mesmo tempo, opera para trazer a pessoa certa no tempo certo. Prepara tanto o coração de quem espera, quanto o de quem está sendo preparado. Que o encontro aconteça sob tua bênção. Que o relacionamento seja construído em ti. Que o futuro casamento seja forte e duradouro. Protege-os de relacionamentos errados que só trariam dor. Dá discernimento para reconhecer a pessoa certa quando ela aparecer. Que a espera não seja em vão, mas resulte em algo bonito. Senhor, pedimos que acalmes o coração daqueles que enfrentam problemas financeiros graves, os que perderam tudo, os que estão endividados, os que não sabem como pagarão as contas deste mês, aqueles para quem cada dia é uma luta pela sobrevivência, que se preocupam com o pão de amanhã. Mostra a eles que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, que assim como alimentaste os israelitas no deserto, pode suprir cada necessidade. Opera milagres de provisão, abre portas de oportunidade, conecta pessoas que possam ajudar. Multiplica o pouco que tem, como multiplicaste os pães e peixes. Dá sabedoria para administrar melhor os recursos, criatividade para encontrar soluções. Enquanto a mudança não vem, dá paz para não desesperar, fé para continuar confiando, força para seguir lutando, que possam testemunhar tua fidelidade mesmo na escassez, que vejam tuas mãos provendo de formas inesperadas. Traz alívio financeiro para cada família em dificuldade. Pai, acalma o coração dos que enfrentam situações legais complicadas. Aqueles que estão envolvidos em processos judiciais, que enfrentam batalhas por custódia de filhos, que lidam com questões de herança, os que se sentem perdidos em meio à burocracia, que temem resultados injustos, dá sabedoria aos advogados que os representam, justiça aos juízes que decidirão, verdade que prevaleça sobre mentira. Acalma a ansiedade enquanto esperam por decisões. Traz paz no meio da incerteza. Que possam confiar que tu és o advogado supremo, que defendes teus filhos, que nunca perdes um caso. Opera a favor daqueles que buscam justiça, manifesta a verdade onde há falsidade. Enquanto os processos tramitam, guarda o coração em paz, a mente em clareza, a esperança viva. Que os resultados sejam justos, que as decisões sejam sábias, que a verdade triunfe. No final, que possam testemunhar como tu lutaste por eles. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que enfrentam vícios e dependências. Aqueles que lutam contra o álcool, drogas, jogos, pornografia ou qualquer outra escravidão. Os que tentaram parar inúmeras vezes, mas sempre recaem. Os que se sentem fracos, derrotados, sem esperança de mudança. Mostra a eles que em ti há poder para quebrar qualquer corrente, para libertar de qualquer prisão, que não importa quantas vezes caíram, sempre podem levantar e tentar novamente. Dá força sobrenatural para resistir à tentação, sabedoria para evitar situações de risco, coragem para buscar ajuda profissional. Opera libertação profunda, não apenas mudança de comportamento, mas transformação do coração. Cura as feridas emocionais que levaram ao vício. Preenche os vazios que tentavam suprir com substâncias ou comportamentos. Levanta comunidades de apoio, grupos de recuperação, mentores que possam caminhar junto, que vejam a vitória, que experimentem a liberdade. Pai Celestial, acalma o coração dos adolescentes e jovens que enfrentam pressões intensas, aqueles que lidam com pressão acadêmica,
social, familiar, os que se sentem inadequados, que lutam com inseguranças, que buscam aceitação nos lugares errados, os que enfrentam bullying, que sofrem em silêncio, que pensam que ninguém entende. Mostra a cada jovem que ele tem valor imenso aos teus olhos, que foi criado com propósito, que sua vida importa. Acalma as comparações destrutivas que as redes sociais alimentam, a necessidade de se encaixar em padrões impossíveis. Dá confiança baseada em ti, não em curtidas ou comentários. Protege-os de influências negativas, de amizades tóxicas, de escolhas que podem destruir o futuro. Levanta mentores sábios, amigos verdadeiros, adultos que se importam, que possam passar por essa fase desafiadora, emergindo mais fortes, mais firmes na fé, mais seguros de quem são. Opera clareza sobre o futuro, direção sobre carreira, sabedoria sobre relacionamentos. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos idosos, aqueles que enfrentam a solidão da velhice, que sentem que se tornaram um fardo, que lutam com limitações crescentes. Os que perderam a independência, que dependem de outros para tarefas básicas, que sentem que perderam o propósito. Mostra a cada pessoa idosa que sua vida continua tendo valor imenso, que sua experiência é preciosa, que sua presença abençoa, que não se sintam descartados ou esquecidos, mas honrados e respeitados. Acalma os medos sobre o futuro, sobre saúde deteriorando, sobre ficar sozinho. Dá paz diante da realidade da idade avançada, aceitação das mudanças inevitáveis. Mas também preserva a dignidade, mantém a lucidez o máximo possível, alivia as dores. Levanta familiares atentos, cuidadores carinhosos, amigos que visitam. Que os últimos anos de vida sejam vividos com qualidade, cercados de amor, em paz contigo. Prepara seus corações para a eternidade sem medo. Pai, acalma o coração dos que servem em ministérios e causas sociais. Aqueles que trabalham incansavelmente para ajudar outros, que se doam sem medir esforços, que carregam o peso das necessidades alheias. Os pastores que pastoreiam sem ser pastoreados, os líderes que lideram sem descanso, os voluntários que se esgotam servindo. Mostra a eles que precisam cuidar de si mesmos também, que não podem dar o que não têm, que descansar não é egoísmo, mas necessidade. Acalma a culpa que sentem quando precisam parar, a pressão de ter que resolver tudo, o peso de carregar tantas histórias dolorosas. Dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis, coragem para dizer não quando necessário, humildade para pedir ajuda. Renova as forças dos cansados, reaviva a paixão dos desanimados, restaura a alegria dos esgotados, que possam servir a partir de um lugar de plenitude, não de vazio. Levanta mais pessoas para ajudar. Multiplica recursos necessários, produz frutos visíveis que encorajem. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que perderam a fé, aqueles que antes acreditavam, mas agora duvidam, que oraram, mas não viram resposta, que confiaram, mas se decepcionaram, os que se afastaram da igreja feridos, que questionam tua existência, que não conseguem mais crer. Mostra a eles que dúvidas fazem parte da jornada, que perguntas não são pecado, que tu não te afastas de quem busca com sinceridade. Acalma o coração confuso com tua verdade, a mente perturbada com tua paz, a alma ferida com teu amor. Que possam encontrar um caminho de volta, não necessariamente para onde estavam antes, mas para um lugar mais profundo de fé genuína. Opera através de pessoas que possam responder suas dúvidas com sabedoria, que possam mostrar amor sem julgamento, que experimentem momentos de revelação onde percebam que tu estás real e presente. Restaura a confiança perdida, reconstrói a fé abalada, reabre o coração endurecido. Não desistas deles, mas atrai-os de volta para ti.
Pai Celestial, acalma o coração dos que enfrentam perseguição por causa da fé. Aqueles que sofrem discriminação no trabalho, que são ridicularizados na escola, que enfrentam rejeição na família. Os que vivem em países onde seguir a Cristo é arriscado, onde congregar é proibido, onde confessar a fé pode custar a vida. Dá coragem sobrenatural para permanecerem firmes, força para não negarem teu nome, paz que transcende as ameaças. Acalma o medo da perseguição, traz ousadia para testemunhar mesmo diante da oposição. Protege-os do mal, guarda suas famílias, provê o que precisam, que possam declarar como Paulo: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras poderão nos separar do amor de Deus. Fortalece a fé daqueles que são testados no fogo, purifica-os através da provação, mas não permitas que sejam destruídos. Opera libertação onde há opressão, justiça onde há perseguição. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que trabalham na linha de frente, servindo outros. Os profissionais de saúde que enfrentam situações difíceis diariamente. Os professores que lidam com desafios imensos. Os assistentes sociais que veem tanto sofrimento. Aqueles que trabalham em presídios, em abrigos, em zonas de conflito. Os que precisam tomar decisões de vida ou morte, que carregam histórias pesadas, que testemunham trauma constante. Mostra a eles que não estão sozinhos, que tu vês cada esforço, que valorizas cada sacrifício. Acalma a fadiga da compaixão que muitos sentem, o esgotamento emocional de cuidar continuamente de outros. Dá sabedoria para processar o que veem, força para continuar quando querem desistir, esperança quando tudo parece sem solução. Protege a saúde mental deles, preserva a humanidade diante de tanta desumanidade vista. Levanta sistemas de apoio, cria espaços seguros para processar emoções, provê recursos adequados que possam fazer diferença sem se destruir no processo. Pai, acalma o coração dos que enfrentam transições difíceis, aqueles que estão mudando de cidade, de país, de fase de vida. Os que estão se divorciando, se aposentando, entrando na menopausa. Os que estão se tornando pais, os que estão vendo filhos saírem de casa, os que estão cuidando de pais idosos. As transições são difíceis mesmo quando são positivas, porque envolvem deixar o conhecido e abraçar o desconhecido. Acalma os medos sobre o novo, as saudades do antigo. Dá graça para soltar o que precisa ser solto, coragem para abraçar o que está vindo. Que possam ver as transições como oportunidades de crescimento, não apenas como perdas. Opera adaptação suave, relacionamentos novos que compensem os deixados para trás, descobertas que tragam alegria. Que cada transição seja uma porta para algo melhor, não apenas um final, mas um novo começo. Caminha com cada pessoa que está entre o já e o ainda não, segurando suas mãos enquanto atravessam pontes. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que se sentem chamados, mas têm medo. Aqueles que sabem que tu os estás chamando para algo, mas se sentem inadequados, despreparados, incapazes. Os que veem o chamado, mas também veem suas limitações. Os que querem obedecer, mas o medo paralisa. Mostra a eles que não chamas os capacitados, mas capacitas os chamados, que Moisés também teve medo, que Jeremias se achou jovem demais, que Gideão se sentiu fraco demais. Mas tu usaste cada um poderosamente quando confiaram em ti. Acalma os medos infundados, mas também dá sabedoria para a preparação necessária. Não é presunção se preparar, nem falta de fé buscar capacitação. Abre portas de treinamento, conecta com mentores, provê recursos necessários, mas acima de tudo,
Dá coragem para dar o primeiro passo mesmo sem ter todas as respostas. Que possam dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E então, opera através deles de maneiras que nunca imaginaram possível. Pai Celestial, acalma o coração dos que enfrentam crises de meia-idade ou crises existenciais. Aqueles que chegaram a um ponto da vida e se perguntam: é só isso? Os que sentem que a vida passou rápido demais, que os sonhos não se realizaram como esperavam, que questionam suas escolhas. Os que olham para frente e veem mais passado que futuro. Mostra a cada um que nunca é tarde demais para recomeçar, para redirecionar, para perseguir novos sonhos. Que a idade é apenas um número, que experiência é um tesouro, que os melhores anos podem estar ainda por vir. Acalma a crise com propósito renovado, com perspectiva eterna, com apreciação pelo que já foi vivido. Dá sabedoria para avaliar o que realmente importa, coragem para fazer mudanças necessárias, paz com escolhas passadas. Que possam viver a segunda metade da vida com mais autenticidade, menos pressão, maior alegria. Opera ressignificação das experiências, descoberta de novos propósitos, abraço de possibilidades ainda não exploradas. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos criativos que lutam para criar, os escritores com bloqueio criativo, os artistas sem inspiração, os músicos que não conseguem compor, aqueles cujo trabalho depende de criatividade, mas que se sentem vazios, os que comparam sua arte com a de outros e se sentem inadequados, os que criaram algo bonito, mas não recebem reconhecimento. Mostra a eles que a criatividade é um dom teu, que tu és o Criador Supremo que os criou à tua imagem. Acalma a ansiedade de performance, a pressão de produzir constantemente, o medo de não ser bom o suficiente. Liberta-os para criar por amor à arte, não apenas por resultados. Renova a inspiração através de descanso, de novas experiências, de tempo contigo, que possam ver que períodos de aparente esterilidade criativa são, na verdade, tempos de gestação de algo maior. Dá-lhes paciência com o processo, confiança em seus dons, coragem para criar mesmo imperfeito. Que suas criações glorifiquem a ti e abençoem muitos. Pai, acalma o coração dos que enfrentam problemas com vícios de outras pessoas. Aqueles que amam alguém dependente químico, que vivem com alcoólatras, que sofrem com o vício de um familiar. Os que já tentaram de tudo para ajudar, mas nada funcionou. Os que se sentem culpados, frustrados, exaustos. Mostra a eles que não podem salvar ninguém, que cada pessoa precisa fazer suas próprias escolhas, que amar não significa possibilitar comportamentos destrutivos. Dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis, para amar sem se destruir, para ajudar sem habilitar. Acalma a culpa que não lhes pertence, traz paz em meio ao caos, força para continuar apesar da dor. Opera também no coração do viciado, trazendo convencimento, desejo de mudança, disposição para buscar ajuda. Provê recursos de tratamento, grupos de apoio tanto para o dependente quanto para a família. Que haja histórias de libertação, famílias restauradas, vidas reconstruídas. Mas enquanto isso não acontece, sustenta aqueles que sofrem ao lado. Senhor, pedimos que acalmes o coração dos que enfrentam situações aparentemente impossíveis. Aqueles que olham para a sua situação e não veem saída, que fizeram as contas e não fecham, que analisaram todas as opções e nenhuma funciona. Os que enfrentam diagnósticos terminais, dívidas impagáveis, problemas insolúveis, os que estão no fundo do poço sem ver como subir. Mostra a eles que impossível é apenas uma opinião, que com ti todas as coisas são possíveis.
que já abriste mares, derrubaste muralhas, ressuscitaste mortos, acalma o desespero com fé inabalável, a desesperança com promessas certas, mesmo que o milagre não venha da forma esperada, que possam confiar que tu tens um caminho. Às vezes o impossível não muda, mas tu nos capacitas a viver com ele. Outras vezes, tu operas o impossível e deixas todos boquiabertos. Seja como for, que possam descansar sabendo que estão em tuas mãos, que declarem como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Pai Celestial, acalma o coração dos que se preparam para grandes desafios, aqueles que farão cirurgias importantes, que enfrentarão entrevistas decisivas, que terão conversas difíceis, os que tomarão decisões que mudarão o curso de suas vidas, os que iniciarão novos empreendimentos arriscados, os que confrontarão situações há muito evitadas. Dá coragem sobrenatural para enfrentar o que precisa ser enfrentado, sabedoria para agir corretamente, paz que excede entendimento, acalma a ansiedade antecipatória, os cenários catastróficos que a mente cria, os medos infundados, que possam se preparar adequadamente sem se consumir com preocupação. Lembra-os que tu irás com eles, que não enfrentarão nada sozinhos, que tua presença é garantia de vitória, não necessariamente da forma que imaginam, mas da forma que é melhor. Caminha ao lado de cada pessoa que se prepara para algo grande, segurando sua mão, sussurrando encorajamento, infundindo força, que possam ser bem-sucedidos em seus desafios. Senhor, nesta manhã queremos declarar nossa confiança em Ti. Não importa o que cada um de nós está enfrentando, escolhemos acalmar nosso coração e confiar. Confiamos que Tu és bom, que Teus planos são perfeitos, que Teu amor por nós nunca falha. Confiamos que estás operando mesmo quando não vemos, trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Ajuda-nos a viver este dia com o coração em paz, descansando na certeza de que Tu cuidas de nós. Que possamos ser testemunhas vivas de que é possível ter paz em meio ao caos, alegria em meio à dor, esperança em meio ao desespero. Não porque somos fortes, mas porque conhecemos um Deus forte. Não porque temos todas as respostas, mas porque conhecemos aquele que é a resposta. Que esta oração da manhã seja o alicerce sobre o qual construiremos nosso dia. Que possamos voltar a ela sempre que o coração começar a se agitar novamente. Opera em nós, através de nós, por nós. Tudo é Teu, Senhor. Acalma nossos corações e opera em nossas vidas. Pai Celestial, nesta manhã também queremos interceder pelos sonhos que parecem mortos. Aqueles projetos que foram abandonados, aquelas visões que foram arquivadas, aqueles planos que foram esquecidos. Muitos desistiram porque o tempo passou e nada aconteceu, porque as portas se fecharam, porque as pessoas disseram que era impossível. Mas Tu és o Deus que ressuscita sonhos mortos, que pode dar vida ao que parecia terminado. Acalma o coração daqueles que enterraram seus sonhos e mostra que talvez seja hora de desenterrá-los. Que possam avaliar se aquilo vinha de Ti e merece ser retomado, ou se era apenas desejo próprio que precisa permanecer enterrado. Dá discernimento para saber a diferença. Para os sonhos que vêm de Ti, traz ressurreição, renovação, segunda chance. Abre portas que foram fechadas, se for da Tua vontade. Restaura a coragem de tentar novamente, a fé de acreditar que ainda é possível. Opera o impossível na vida daqueles que ousarem sonhar novamente. Senhor, nós Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos debaixo da Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos a Deus em primeiro lugar,
em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de ânimo. Escreva o seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão a sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente as suas bênçãos sobre a sua vida.